Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Biojúris, espaço dedicado à discussão dos temas mais atuais relacionados à bioética e ao biodireito. Então, se você quer ficar ligado, quer ficar ligada nas mais atuais discussões do mundo biojurídico, se inscreva agora mesmo no canal e não perca nenhuma novidade. Dessa forma, além de se manter sempre atualizado, você também ajuda na construção do nosso conteúdo. Provavelmente você já escutou por aí que os avanços tecnológicos têm ocorrido em uma velocidade cada vez maior. E é justamente por conta dessa velocidade que a tecnologia se desenvolve que as discussões bioéticas e biojurídicas estão cada vez mais em evidência. O próprio surgimento da bioética está diretamente relacionado a essa revolução da técnica, da tecnologia, que ocorreu principalmente ali a partir dos anos de 1950. Essas revoluções, da técnica, da ciência, foram tanto na seara das ciências naturais, principalmente com o desenvolvimento da genética, quanto também no âmbito da medicina. Nesse cenário, a gente consegue perceber então que a bioética ela tem tudo a ver com o conhecimento da biologia, mas analisado a partir de uma perspectiva que vai sintetizar um conjunto ou vai formar todo um sistema de valores necessários para o enfrentamento de questões éticas para resolver os problemas que decorrem justamente desses avanços. A necessidade de enfrentar esses desafios que surgem com esses novos conhecimentos é um dos principais objetivos da bioética e é algo que também vem se potencializando ali desde meados do século XX. Quando a gente pensa então nesses dilemas de natureza bioética, a gente pode analisar tanto a partir de uma perspectiva mais voltada para a relação médico-paciente, quanto também relacionada a uma questão mais ecológica, questões ambientais. Mas afinal de contas, como você viu no título do nosso vídeo de hoje, o que é bioética? Bem, a primeira utilização desse termo bioética aconteceu em um artigo escrito pelo filósofo alemão Fritz Jaar, intitulado Bioética, um panorama da ética e a relação dos seres humanos com as plantas e com os animais. Artigo esse que foi publicado na revista científica Cosmos, lá no ano de 1927. Para poder formar esse vocábulo, esse termo bioética, já ele utilizou duas palavras de origem grega. Bio, que se refere à vida, e ethos, que está relacionada justamente com essa ideia de comportamento. A ideia inicial do significado dessa junção de palavras, então, seria estabelecer nos mesmos moldes que Kant fez, um imperativo ético, ou melhor dizendo, um imperativo bioético, voltado a estabelecer obrigações morais, ou seja, de comportamento, aplicável às relações envolvendo seres vivos de maneira geral. Por isso que a gente tem essa relação entre seres humanos, plantas e animais, formas éticas de se comportar, envolvendo essa relação de natureza mais ambiental. Entretanto, pessoal, a divulgação da expressão bioética ganhou força de fato lá por volta dos anos 1970. Essa popularização começou a partir da publicação de uma obra chamada Bioética, Ponte para o Futuro, escrita pelo oncologista estadunidense Van Rensselaer Potter, obra que foi publicada em 1971. De acordo com Potter, a bioética, ela, como o nome já sugere no próprio título do livro, deve funcionar como uma ponte apta a mediar a relação entre as ciências naturais e as humanidades. É uma ponte que conecta essas duas áreas do conhecimento. A partir da bioética, então, você consegue encontrar soluções para esses problemas que envolvem tanto questões ambientais quanto questões de saúde. A gente consegue perceber, então, que a bioética proposta por Potter, ela tem uma abordagem macro. Ou seja, além de desenvolver também aspectos bioéticos das relações entre seres humanos, também busca englobar a relação do ser humano com a natureza, trazendo assim um forte viés ecológico para a discussão. Justamente porque aqui a relação não fica limitada aos seres humanos entre si. E aqui a gente tem como conexão desses elementos também, seja através de uma relação mais interpessoal, seja através dessa relação com o meio ambiente. Então percebam como a importância dos avanços tecnológicos é uma característica marcante do estudo da bioética desde o seu primórdio. Porém, um fenômeno interessante acontece quando a gente pensa no surgimento da bioética, porque quase que simultaneamente a esse pensamento de Potter, temos também uma vertente que é muito popular, talvez a mais popular quando a gente pensa em bioética, que surgiu em um período parecido, mas sem que houvesse uma conexão entre os pesquisadores que estavam encabeçando esse tipo de pensamento. Então, um pouco mais tarde, em 1974,
a gente teve um evento que foi significativo, né, e bastante paradigmático para a compreensão e para a formação da bioética em si. Esse evento foi a formação da Comissão Nacional para a Proteção de Interesses Humanos de Biomédica e Pesquisa Comportamental. Através do trabalho dessa comissão, em 1978, né, ou seja, 4 anos mais tarde, foi elaborado o famoso relatório Belmonte. Esse relatório, ele trouxe o cerne, né, ali o princípio do que seria justamente a bioética principialista, estabelecendo alguns princípios que deveriam nortear a experimentação com seres humanos, que foi o objetivo principal de toda a discussão que aconteceu durante a comissão e na elaboração desse relatório. A gente vai ter alguns vídeos aqui no canal mais à frente também discutindo alguns casos paradigmáticos que acabaram justificando a criação dessa comissão. Mas por enquanto vamos focar apenas no momento histórico. Como eu ia dizendo, essa bioética principialista, ela tem por fundamento princípios que visam orientar essa conduta, por isso que tem o aspecto ético, voltada à experimentação em seres humanos e também a questão da valorização da autonomia. Essa corrente bioética, que é uma das mais importantes e até hoje tem muita influência, foi capitaneada por Tom Beauchamp e James Childress, 2 cientistas que estiveram à frente da elaboração do relatório e que, pouco tempo depois, acabaram também lançando uma das obras mais importantes para o estudo da bioética, que a gente vai discutir aqui também no nosso canal, que é a famosa obra Principles of Biomedical Ethics, ou Princípios de uma Ética Biomédica. Essa bioética principialista, ela se baseia em 4 princípios fundamentais. São eles: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Autonomia se refere ao respeito à autodeterminação do indivíduo, à manifestação de sua vontade, naquilo que se refere às decisões relacionadas à sua própria saúde, contrapondo um paternalismo médico que prevalecia até aquele momento. Já a não maleficência tem a ver com a obrigação que o médico ou o cientista tem de não causar danos ao paciente, contrapondo-se à ideia de beneficência, que é uma obrigação positiva de proporcionar o maior bem-estar possível para aquele paciente. Já a ideia de justiça se refere a uma distribuição equitativa desses recursos e do acesso a esses recursos relacionados à saúde. Talvez vocês já consigam perceber que a principal diferença entre a bioética de Potter e a bioética principialista é justamente o caráter. A bioética de Potter é uma bioética global que envolve também questões ambientais, enquanto a bioética principialista, ela tem como objetivo a relação médico-paciente. Então a gente tem um aspecto muito mais individual e muito mais voltado para a autonomia do indivíduo nas questões envolvendo a sua saúde. Mas seja uma perspectiva mais global ou em uma perspectiva mais individual, voltada para essa ótica médica, a bioética sempre trata de questões difíceis. Questões difíceis, porém fundamentais para a própria existência humana. É por isso que é tão necessária essa reflexão desses limites éticos, dessas formas de comportamento, quando a gente pensa na interação com os avanços tecnológicos e com as novas possibilidades que são descortinadas a partir desses avanços. Dentre esses desafios, a gente pode inclusive trazer aqui alguns exemplos que estão totalmente relacionados com as discussões bioéticas. Questões como a manipulação genética, o uso da inteligência artificial na área médica, temáticas que envolvem clonagem, engenharia genética também, que é um conceito diferente. Além disso, temos também a autonomia aplicada em decisões que envolvem o final da vida, eutanásia, ortotanásia. Temos também os dilemas envolvendo a reprodução humana assistida, que vão tangenciar também a ideia de neoeugenia. Partindo para uma perspectiva global, mais voltada para uma ótica ecológica, a gente tem também a utilização de alimentos transgênicos, a utilização de organismos geneticamente modificados, que vão influenciar e modificar o próprio meio ambiente. Notem que esses são alguns exemplos de casos que estão diretamente relacionados com a vida das pessoas, seja na relação mais médica mesmo e voltada para a própria saúde, ou na relação com o meio ambiente, mas que em última instância vai afetar todos nós. Precisamos então estabelecer quais são as implicações da utilização dessas novas tecnologias, desses novos instrumentos, e também estabelecer limites bioéticos e biojurídicos. Se a gente tem dilemas tão complexos, é muito natural que a bioética ela tenha um aspecto interdisciplinar. Então a bioética vai trazer aspectos da medicina, da filosofia, do direito, da biologia, várias outras áreas do conhecimento que vão ser necessárias para que possamos traçar de fato uma compreensão adequada sobre esses temas e, consequentemente, chegar em soluções adequadas para esses temas. Dito isso, o objetivo do canal Biojúris é justamente discutir, debater um pouco sobre essas questões, as mais atuais e mais complexas, envolvendo
dilemas bioéticos e biojurídicos, identificando quais são os elementos de maior complexidade, como podemos traçar aqui algumas hipóteses, algumas possíveis soluções para esses problemas e, assim, nos apaixonando ainda mais por essa área tão interessante que é a bioética. A ideia, lógico, é harmonizar a nossa existência humana, buscando uma vida digna, mas utilizando os recursos tecnológicos que surgem cada vez mais rapidamente para melhorar a nossa vida, sempre em harmonia também com o meio no qual estamos inseridos. Essa vida harmônica, então, envolve tanto a valorização da nossa autonomia, mas também o respeito à alteridade, seja na relação com outros seres humanos ou até mesmo com o meio ambiente. Agora você já sabe o que é bioética. E se você quiser ficar por dentro das maiores novidades, das discussões mais relevantes nessa área tão apaixonante, se inscreva agora mesmo no canal Biojúris para que você não perca nenhuma notificação, não perca nenhuma discussão acerca dessa área. Meu nome é Rafael Verdival e até a próxima.